Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula número 4 e vamos dar prosseguimento ao conteúdo de eletricidade corrente contínua. Então agora vamos começar a falar de algumas grandezas que existem na eletricidade, certo? Na eletricidade, mais especificamente em corrente contínua. Uma dessas grandezas e uma das principais delas é a corrente elétrica, que aqui ela é representada pela letra I. Então, a partir de agora, quando a gente se deparar com essa notação com a letra I em maiúsculo, é representação de corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? É o movimento ordenado dos elétrons portadores de carga elétrica devido à ação de um campo elétrico. Então a gente viu anteriormente o que é campo elétrico, como funciona, né, o campo elétrico, como ele é formado. Agora a gente vai ver a parte, vamos dizer assim, o campo elétrico em movimento, que é exatamente o movimento das cargas elétricas, dos elétrons, né, que quem se movimenta. Lembra que a gente comentou que o movimento acontece o movimento dos elétrons. Não são os prótons que se movimentam, são os elétrons. Então observem aí nessa imagem, né, é um pedaço, é uma seção de um condutor elétrico e as setinhas indicando, né, as cargas elétricas num único sentido. Então o movimento de elétrons acontecem de forma ordenada, sempre num único sentido. E esse movimento de elétrons nesse único sentido, né, um movimento ordenado, observe que eles estão ordenados, eles não estão desordenados. Desordenados seriam cada um deles indo para um lado, indo em uma direção. Só que vocês podem observar que todos estão indo no sentido na direção horizontal, sentido vertical. Perdão, no sentido horizontal, da esquerda para a direita. Então vocês podem observar isso. E aqui a gente faz mais uma observação. Esse campo elétrico exerce em cada elétron livre uma força F, capaz de movimentar esse elétron no sentido oposto ao do campo elétrico, já que a carga dos elétrons é negativa. Então vai existir uma força F que movimenta esses elétrons, certo? Em cada elétron vai existir uma força F muito pequena, mas o suficiente para movimentar esse elétron. E o movimento dos elétrons sempre vai acontecer inversamente à força do campo, ao sentido do campo. Então a gente vai ver isso agora. Então existe uma expressão, tá, para a gente calcular a força elétrica, que é força é igual a Q vezes Z. Então essa expressão a gente já viu ela, né? E sabendo que a carga do elétron é negativa, certo? Então a força será inversa ao campo elétrico. E a gente sabe que a carga elementar, né, do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então eu vou ter aí F, né, igual a menos Q vezes Z. Menos por quê? Porque é a carga elementar do elétron, que é negativa. Então, multiplicando-se a força por um valor negativo, o seu valor será negativo. Então, quer dizer, essa força negativa, ele fez isso aqui, ele fez essa demonstração apenas para mostrar para vocês que essa força fica negativa. Né? Menos Q vezes Z vai dar menos F. Menos F é alguma coisa. Então, eu tenho uma força negativa puxando em cada elétron daquele que a gente viu. E o que é a diferença de potencial? A diferença de potencial, que a gente vai chamar agora de DDP, é a tensão VA em um ponto A menos a tensão em um ponto B. Então a gente já chegou a falar sobre isso também. Então eu tenho aqui um ponto A, né, e o potencial elétrico nesse ponto.
e um ponto B e o potencial elétrico nesse ponto também. Aí vocês observem aqui que o campo elétrico está num sentido, no caso para a direita, e os elétrons, né, e a força, né, puxando os elétrons para a esquerda. Então os elétrons se movimentando para a esquerda, mas a força, o sentido do campo elétrico para a direita. O campo elétrico sempre vai ser ao inverso da corrente. Então, o campo elétrico é representado por E e a força por F. E a unidade de corrente elétrica, pessoal, muito importante isso para vocês. A unidade a corrente elétrica é representada pela letra I. Só que a unidade é uma homenagem à pessoa que descobriu a corrente elétrica, certo? Ampere, que é representado pela letra A. Então, ampere é a unidade de corrente elétrica. Então, um exemplo, eu tenho uma corrente elétrica de 5 amperes, né? Então 5A. Então essa é a forma de representar a corrente elétrica. 5 amperes, 0,5 amperes, 200 miliamperes. Então daqui para frente a gente vai estar trabalhando dessa forma. Outra grandeza muito importante, tá, na eletricidade, trata-se da resistência elétrica, que a partir de agora é representada a gente representa pela letra R. O que vem a ser a resistência elétrica? É um elemento ômico construído para criar uma resistência à passagem da corrente elétrica. A resistência, né, gera uma queda de tensão V em seus terminais e transforma energia elétrica em calor. Então essa é a simbologia do elemento resistência, né? Essa simbologia é uma simbologia de um resistor não variável, e essa simbologia aqui do lado esquerdo é uma resistência, só que com essa setinha aqui significa que é uma resistência variável. E aqui nos exemplos eu tenho exemplo dos dois casos, né? À esquerda de vocês o resistor que não é variável, certo? E à direita, nessa imagem à direita, é o resistor variável. Então, através desse ponteiro, dessa ponteirinha preta aqui, eu giro ela e vou variando a resistência ômica desse elemento. Então, se ele tem uma resistência, por exemplo, de 10, eu posso variar de 0 a 10, né, de acordo com a quantidade de voltas que eu dou, que eu giro esse elemento aqui. Enquanto esse elemento da esquerda, ele é variável. Se ele tem uma resistência igual a 10, ele não muda a resistência dele. E a unidade de resistência também muito importante é o Ohm, em homenagem também ao físico que descobriu essa resistência elétrica. E ela é representada por essa letra grega, que a gente chama a letra grega ômega, certo? Então essa é uma letra grega que se chama ômega, e a unidade de resistência é o ohm. Alguns elementos resistivos. Então nós temos aí, ó, na casa de qualquer um de nós aí, nós temos esses elementos. Um dos principais dele é o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico é simplesmente um elemento resistivo, puramente resistivo, que entra água pelo duto, né, pelo duto aqui, entra água naquele recipiente, e dentro daquele recipiente existe uma resistência elétrica. É um fio elétrico, um fio enrolado que forma uma resistência elétrica, que quando eu submeto aqueles dois terminais a uma diferença de potencial, certo? No caso, se sua casa for 220, será 220, se ela for 127, será 127. Quando eu submeto aqueles terminais a uma diferença de potencial, vai gerar uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica, né, aquele movimento de elétrons no condutor, o condutor se aquece, e o condutor se aquecendo, automaticamente ele também aquece a água que está entrando e ao mesmo tempo saindo, né, pelos furinhos do chuveiro.
Então é assim que acontece o aquecimento da água de um chuveiro, né? Ao aquecimento do condutor, devido à diferença de potencial entre os terminais, com esse aquecimento eu gero energia calórica, certo? E essa energia calórica é transferida para a água, que é aquecida. E os aquecedores também têm o mesmo princípio, são elementos resistivos. E por último aqui o ferro elétrico, que também é um elemento resistivo. Existe uma resistência dentro do ferro elétrico que, devido à aplicação de diferença de potencial nos terminais, gera uma corrente elétrica que circula, aquece o condutor, gera energia que aquece, né, aquela chapa do ferro elétrico. Aquela chapa, né, aquece e passa as nossas roupas aí. Como é que é feita a construção desses resistores, desses elementos resistivos? Existem dois tipos de construções básicas, que são os resistores de carvão, que internamente, eu estou mostrando aqui um elemento, né, e um pedaço dele interno. Então vocês podem observar que existe aqui internamente a eles um pedaço de carvão aqui, né, um elemento que é carvão mesmo, só que não é de uma forma aquele carvão que a gente conhece, né, do dia a dia. E essa parte metálica, esses terminais metálicos, né, e essa estrutura externa aqui, o encapsulamento dele, vamos dizer assim, o envoltório. E o resistor de filme, que é um filme metálico, né, enrolado em volta de um elemento de carbono, de um filme revestido com filme de carbono, e o revestimento, né, que é um isolante. Então, e essas cores aí, a gente vai ver o porquê dessas cores, porque que ele tem essas faixas coloridas aí, né, e sempre ele com esses terminais aí, com dois desculpa pessoal, com dois terminais. Então, sempre vai acontecer isso com esses elementos resistivos. E esses, lembrando, são aqueles elementos resistivos não variáveis. E uma observação muito importante, eu falei dessas faixas coloridas, existe um código de cores para identificação do valor da resistência. Então, esses códigos de cores aí tem um porquê, essas faixinhas coloridas. Vamos ver agora porquê. Então, observem aí que esse aqui é o código de cores para os resistores. A cor preta, né, tem um valor 0, a cor marrom tem um valor 1, a cor vermelha tem um valor 2, laranja 3, amarelo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, cinza 8 e branco 9. Né? O prateado e o dourado são faixas de tolerância que tem esses valores aqui, mais ou menos 5% e mais ou menos 10%. Como é que funciona isso? Existem resistores de 4 faixas, no caso aqui 3 faixas de um lado e a faixa de tolerância do outro lado, tá? A faixa de tolerância sempre fica do outro lado das faixas que eu estou lendo o valor. Ou então um resistor de 5 faixas, que são 4 faixas à esquerda e a outra faixa à direita, a faixa de tolerância à direita. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu faço a leitura desse resistor? Porque serve para isso, essas faixas aqui servem para me ler o valor daquela resistência, quanto que vale aquela resistência. Nesse caso aqui, ó, no primeiro exemplo aqui, ó, a cor verde vale 5, a cor azul vale 6. Então observe aqui, ó, 5 e 6. E a cor amarela vale 4. Então eu pego vezes 10, né, elevado à quarta. Então 56 vezes 10 à quarta vai dar 560 K. Então é isso que acontece, é dessa forma que eu leio. Então a gente vai estar vendo a forma como se lê esses resistores de forma mais detalhada mais para frente. Se for no caso aqui, se for um resistor de 4 faixas, né, à esquerda,
As 3 primeiras faixas são os valores numéricos e sempre a última faixa, né, do lado esquerdo é a faixa de o fator multiplicador que a gente chama. Então aqui no primeiro, o amarelo é o fator multiplicador que vai valer, né, 4. E o preto aqui, que é o fator multiplicador desse segundo exemplo, vale 0. Então é dessa forma que eu faço a leitura. Mais adiante nós vamos entender melhor como se lê com mais detalhe esses valores de resistência. Agora, no momento, é mais importante para a gente continuar o nosso estudo das grandezas. Aqui eu tenho alguns exemplos, né, algumas imagens de resistores, tá? Aqui embaixo, esses resistores que estão na cor verde aqui são resistores que a gente chama de resistores de potência. São resistores, tanto que vocês podem ver aqui, 1K ohm, né, é o valor ohmico dele, e 5 watts é a potência que ele suporta, né, 5 watts de potência. Então, porque resistores normais, né, suportam potências menores, ou seja, quanto menor a potência dele, menos a diferença de potencial ele suporta. Então, e menos corrente, menos valor de corrente passando por ele. Se eu tenho um resistor que suporta de potência, que suporta uma potência maior, significa que pode passar por ele um valor de corrente mais alto. Então esses resistores em verde, eles suportam uma corrente maior. E esses em branco que também são resistores de potência, só que em outro formato, né? Esses aqui sempre cilíndricos e esses aqui num formato mais quadrado e retangular. Fonte de tensão. Quais são as fontes de tensões que existem? A tensão aqui agora, né, a nossa diferença de potencial vai ser representada pela letra V. É o elemento que gera uma diferença de potencial entre os seus terminais. Então essa é a diferença de potencial. A simbologia de uma fonte de tensão é essa aqui, pessoal. Um polo positivo e um polo negativo. E o polo positivo sempre é uma barrinha um pouco maior e o polo negativo uma barrinha menor para diferenciar uma da outra. E uma com o sinal positivo, outro negativo. Então essa é uma fonte de tensão que gera uma diferença de potencial. E aqui alguns exemplos. No nosso dia a dia aí, ó, eu tenho essas baterias de 9 volts que são bastante utilizadas aí em alguns equipamentos eletrônicos, e as pilhas, né? Essas pilhas comuns que são usadas em controle remoto de televisões e diversos outros equipamentos aí. Qualquer pilha de qualquer tamanho, tá? É uma bateria, é uma fonte de tensão, mesmo que seja uma fonte de tensão pequena, mas essas pilhas aqui, por exemplo, à direita, são aquelas pilhas de 1.5 volts, né, 1,5 volt. E essas baterias aqui já tem uma tensão um pouquinho maior, elas têm 9 volts de tensão, isso aí é padrão. Existem outras pilhas, né, outras baterias com valores de tensões diferentes, né, mas esses valores de 1,5 e 9 volts é bem padronizado. É bastante usual aí no nosso dia a dia. E aqui alguns equipamentos de laboratório já são fontes de tensões, né? Modelos de fontes de tensões variáveis. O que significa isso? Que eu posso estar variando o valor de tensão de saída, certo? Então continua sendo um sinal de tensão contínua, lembrando disso, tá, pessoal? Esses elementos aqui também são elementos de fonte de tensão contínua, tá? Nós estamos estudando tensão contínua. Então, todos esses elementos são fontes de tensões contínuas. E aqui também, esses elementos, essas fontes variáveis, geram para mim tensão contínua, tensão CC, que a gente chama de corrente contínua. Então, eu consigo aqui, através desses knobzinhos aqui, ó, observe aqui esse exemplo aqui, nessa imagem 18.2.
Então está saindo para mim esses terminais aqui, ó, no caso aqui, positivo, o preto negativo, o vermelho positivo e o verde aqui seria um elemento de terra, um ponto de aterramento. Então, mas eu vou usar praticamente o vermelho e o preto. Então, entre o vermelho e o preto existe uma diferença de potencial de 18,2 volts, mas eu posso variar esse valor. Se eu quiser apenas 5 volts ali, eu vou lá, giro aqui esse knob e ele vai mostrar para mim quando tiver no visor ali 5 volts, eu já tenho a tensão que eu preciso. E a mesma coisa esse outro modelo aqui. É um modelo com um pouco mais de recurso, né, um mais sofisticado, mas tem a mesma função. É uma fonte de tensão variável, só que ela tem mais pontos, né, de conexão aqui. É a única diferença de uma para outra. E aqui agora eu tenho um circuito elétrico completo, com o elemento fonte de tensão, certo? Mais e menos, V, representado por V, né, a minha tensão, e a minha resistência elétrica. E fechando esse circuito, ligando os terminais daquela resistência elétrica aos terminais dessa fonte elétrica, dessa fonte de tensão, eu gero a minha corrente elétrica. Então esse I aqui, né, é a corrente elétrica sempre do positivo para o negativo, nesse sentido. Então a corrente sai do polo positivo, passa pela resistência e volta para o polo negativo e esse ciclo não para, né? Então, enquanto esse circuito estiver fechado, essa circulação de corrente elétrica, que é o I, não para, certo? Então não vai parar, só vai parar quando esse circuito estiver aberto, pessoal. Então olha aqui, eu tenho um circuito aberto. Então nesse ponto aqui eu abri o circuito, eu fui ali e rompi o fio. Então eu peguei um alicate e cortei aquele fio ali. Se eu corto o fio, existe o que? Eu abri o circuito. E se eu abro o circuito, eu não tenho mais essa continuidade aqui, ó. Então esse fio que sai do polo positivo, ele não chega, não se encontra, não liga no terminal do resistor. Por quê? Porque tem essa interrupção. Então a corrente elétrica começa a circular aqui, quando chega aqui, os elétrons param. Os elétrons não atravessam aqui, não pulam aqui. Eles têm que ter um caminho para eles percorrerem. Senão, então eles chegam aqui, param e não circula corrente elétrica. Não existe o elemento I, não existe corrente elétrica. Só vai existir corrente elétrica quando eu fechar esse circuito novamente. Eu vier aqui e ligar esse circuito novamente, né, fazer a emenda do fio que eu cortei. Aí vai voltar a existir a corrente elétrica. Caso contrário, não vai existir. Então, ó, nesse exemplo aqui, nesse segundo circuito aqui, né, não existe circulação de corrente elétrica. Então aqui mais um exemplo para vocês. Eu peguei uma pilha qualquer, né, uma bateria qualquer, que gera para mim uma diferença de potencial, e liguei a uma lâmpada que pressupostamente vai ser acesa por essa diferença de potencial. Vamos supor que essa pilha tem uma diferença de potencial de 9 volts e essa lâmpada também seja uma lâmpada que acenda com 9 volts de tensão, porque eu sempre, pessoal, tenho que acender, que ligar um elemento que gera tensão. Eu tenho que ligar a um elemento resistivo que consiga ser acionado com aquela tensão. Se esse elemento aqui for acionado com a tensão muito superior à minha bateria, eu posso ligar ele aqui também, que ele nunca vai ser acionado. Exemplo, eu tenho uma lâmpada 220, um exemplo melhor para vocês. Eu tenho uma bateria que está gerando para mim 50 volts e ligo nela aqui uma lâmpada que precisa de 127 volts ou 110 volts. Essa lâmpada vai ser acesa por completo? Ela até pode ser acesa, mas ela vai ficar bem fraquinha a luminosidade dela. Por quê? Porque a pilha, a bateria está gerando para mim apenas 50 volts, certo?
E a pilha e a lâmpada precisa de quantos volts para ser acesa? 110 ou 127, depende do seu caso aí. Geralmente é 127. Então, se ela acender, caso ela acenda, ela vai gerar uma luminosidade muito pequena e não aquela luminosidade para a qual ela foi fabricada. Mas esse circuito aqui, inicialmente, podem observar que a lâmpada está apagada. Por quê? Porque o circuito está aberto aqui, ó, a chave aberta. Isso aqui é uma chave, tá? Que eu ligo e desligo, é uma espécie de interruptor, esses interruptores que vocês têm na casa de vocês. Ele está aberto, ele está numa posição. Aí quando você vai lá e bate o interruptor para o outro lado, ele fecha o circuito, né? E há circulação de corrente elétrica. Então aqui não está havendo circulação de corrente elétrica. Por quê? Porque a chave está aberta. Aí no momento em que eu fecho a chave, olha só, fechei a chave, fechei o circuito. Então os elétrons conseguem passar aqui agora. Então eles conseguem vir do polo positivo, se passar pela resistência que é a lâmpada e chegarem no polo negativo. E aí essa corrente elétrica não para. Esse fenômeno não para. Ele só vai parar quando eu abrir essa chave novamente. Se eu abro essa chave, imediatamente cessa a circulação de corrente elétrica. A diferença de potencial ainda existe, ela continua existindo, só que não existe a corrente elétrica. Por quê? Porque o circuito está aberto. Então observe que aqui é uma diferença, né, que a lâmpada está acesa, então ela ficou em amarelo aqui, né, tentando aí simular um efeito, né, dela acesa. Primeira lei de Ohm. Pessoal, essa aqui é a principal lei dos circuitos de corrente contínua, tá? É a principal lei, é a primeira lei de Ohm. Quem criou, né, a lei e quem criou, né, aqueles elementos resistivos. Qual que é o enunciado dessa lei? Ela fala que a intensidade da corrente I que passa por um resistor é diretamente proporcional à diferença de potencial entre os terminais do resistor, e a constante de proporcionalidade é a resistência do resistor. Então a lei fala o seguinte, né, que a intensidade de corrente elétrica que passa por um resistor I é proporcional à diferença de potencial V, né, entre os terminais desse resistor. Então V sobre I é igual a R. Então a tensão dividido pela corrente é igual a R. Ou então, se eu quero isolar a tensão, né, V é igual a R vezes I. A gente encontra nesse formato aqui, ó, V igual a R vezes I mais frequentemente. Mas se você quer isolar qualquer uma dessas grandezas, basta, né, você fazer a isolação e passar um dos termos para o outro lado da igualdade. Então eu coloquei aqui, ó, sendo I a intensidade da corrente, que é dada que é unidade em ampere, V é a diferença de potencial, que é dada em volt, e R, né, a resistência, que é dada em ohms. Certo, pessoal? Agora a gente vai fazer um exercício de aplicação da lei de Ohm, que é a lei que a gente acabou de ver agora. Então, em um determinado circuito, tem-se uma resistência de 50 ohms ligada a uma fonte de tensão de 15 volts. Qual será o valor da corrente elétrica que circula? Então, eu estou dando duas grandezas para vocês, certo? Eu estou dando a grandeza resistência, que é igual a 50 ohms, e estou dando para vocês também o valor da tensão, da diferença de potencial, certo? Que vale 15 volts. Então está aqui o circuito é esse, ó, 15 volts de diferença de potencial da fonte de tensão e 50 ohms o elemento resistivo. Essa é outra simbologia, tá, pessoal, do elemento resistivo. E aqui está circulando a corrente I, só que eu não tenho o valor da corrente. Ele pediu para mim exatamente isso.
qual o valor da corrente elétrica. Então, eu vou utilizar quem? A primeira lei de Ohm, V igual a R vezes I. Então, eu tenho tensão, tenho resistência e quero a corrente. Então, eu substituo os valores. Então, eu substituo os valores aqui, ó. Peguei 15, né? Não é a tensão que eu quero, o V, e substituir aqui. Então, V 15 igual, o R não vale 50, aqui ó, 50 ohms. O R igual a 50 vezes I. Como eu quero o valor de I, eu vou isolar ele agora. Então, meu I, então o 50 aqui que está multiplicando I, 50 vezes I está multiplicando, certo? 50 está multiplicando, então eu passo ele dividindo, aqui, ó. Então eu passei ele para lá dividindo e deixei o I sozinho, de cada grandeza, de cada igualdade. Então meu I ficou 15 dividido por 50. Então meu I, fazendo essa operação bem simples, 0,3 ampere, certo? Então o valor da minha corrente é quanto? 0,3 ampere, certo? É o dado que ele queria. Qual o valor da corrente elétrica que circula? Então circula uma corrente de quanto? De 0,3 ampere por este circuito. Obrigado pela atenção, pessoal, e até a nossa próxima videoaula.